Olá, pessoal! Eu sou a Nathalie Aires, jornalista, e vou mediar um bate-papo sobre os desafios do manejo em dor em crianças. Tanto a detecção das dores quanto a escolha da melhor forma de intervenção são repletas de meandros e detalhes a serem levados em conta. Para discutir esse tema, estou aqui com uma mesa de especialistas. Vamos conversar com os coordenadores da pós-graduação em dor pediátrica e intervenção no CETROS. Para começar, a doutora Ana Carolina Pinheiro, especialista em manejo de dor pelo Hospital Sírio-Libanês e pela Associação Médica Brasileira, fellow em anestesia pediátrica pelo Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes pela PUC-Rio. Muito obrigada por estar conosco aqui, doutora. Obrigada a vocês. Também está conosco a doutora Daniele Mazeto Cadide. Ela é membro dos comitês de dor pediátrica e intervenção em dor da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor e também secretária do Comitê de Dor Disruptiva da mesma sociedade, além de coordenadora do Comitê de Intervenção em Dor Pediátrica da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas. Muito obrigada pela presença, doutora. Muito obrigada a vocês pelo convite. Por fim, mas não menos importante, estou aqui com o Dr. Marcos André Nogueira Frazão Filho, cofundador do Serviço de Tratamento de Dor do Hospital Santa Marta, fundador do Serviço de Tratamento de Dor do Hospital da Criança de Brasília e corresponsável pelo Serviço de Tratamento de Dor Oncológica do Instituto de Câncer de Brasília. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Muito obrigado. Vamos começar agora a terceira parte do nosso papo. Então não esqueça de conferir as duas outras aqui no nosso canal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dor em diferentes idades. Eu queria puxar um pouco, começando do começo, eu acho, que são as dores neonatais, né? Então, hoje, como que o profissional especializado em dor pediátrica, ele age para o diagnóstico dessa população em específico, né? Que eu acho que parece ser a mais desafiadora de diagnosticar, pelo menos, né? Bom, falando que é engraçado que só na década de 80 que a gente foi descobrir cientificamente que a criança sente dor, né? Exatamente. Antes disso, se acreditava que não sentia dor, que era birra, que era fome, que era alguma coisa. Porque a gente não estudava isso. Então teve um caso, né, muito famoso do Jeffrey Lawson, que foi submetido a um prematuro, foi submetido a uma cirurgia cardíaca, e como ninguém acreditava que a criança sentia dor, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca sem medicações para dor, só com outras medicações para ele ficar paradinho. Então, sim, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca, só com relaxantes musculares, e ele faleceu algumas semanas depois, virou um caso judicial, enfim, todos os envolvidos foram absolvidos, porque não tinha comprovação científica que a criança sentia dor. E hoje a gente sabe que o recém-nascido, o prematuro e o recém-nascido, eles sentem muito mais dor. Por quê? A gente tem que pensar que a dor é como uma equação. É o estímulo que vai, o estímulo que vai ativar, né, essa sensação de dor, e o estímulo de proteção, que vai inibir, né, essa sensação de dor. Então a gente tem esse balanço, né, entre tudo que sobe, ativando, e tudo que desce, inibindo. Na criança, a gente não tem esses mecanismos maduros para modular essa sensação de dor. Então, na criança, a gente tem esses mecanismos inibitórios da dor muito menos maduros, muito menos desenvolvidos. Então, a gente sabe que o nosso recém-nascido, que o nosso prematuro, sente muito mais dor por muito mais tempo. É como se a dor reverberasse. Então, por isso que é muito importante a gente tratar a dor o mais precocemente possível nessa população. E você falando, dando gancho, agora eu vou roubar o gancho. É comprovado, tá, que você me perguntou primeiro como a gente vai identificar um neonato. Primeiro, através dos sinais vitais, né? E você tem a escala de NIPS para você avaliar isso daí, que são comportamentos, né, que você consegue observar através de movimentos dessa criança, entre outras coisas, para você avaliar. Então, a gente tem uma ferramenta para avaliar essa dor na criança, né, além dos sinais vitais, no neonato. A segunda coisa que é muito importante aqui, né, a gente falar, é que esse neonato, se ele não tiver a dor adequadamente tratada, ele pode ter, em questão assim, de curto prazo, chances de desenvolver hemorragia intracraniana, aumenta a morbidade dele e a mortalidade por causa da dor.
Nossa. Inclusive, tem vários experimentos com ratos, e aí eles pegam o rato numa época como se fosse um neonato, né? E eles colocam alguns ratos sofrendo estímulos álgicos de dor, né? Diariamente, mais ou menos simulando como as crianças de UTI neonatal, quando elas recebem para coleta de glicose. Então, você pega a parte do pé da criança e você fura ali para poder fazer o destro, né? Para avaliar a glicemia. Então, eles fazem isso com o rato e depois eles fizeram uma análise do cérebro mesmo, morfologicamente, dos ratos que eram submetidos a esses estimulógicos que não eram, e você vê a atrofia de várias áreas cerebrais desses ratos depois, na primeira infância, segunda infância, e aí depois que está atrofiado, né, pro resto da vida. Mas então, e já fizeram também com crianças com a ressonância magnética funcional, e viram que o cérebro ele muda o tipo de conexão cerebral que ele faz nessas crianças que foram submetidas a estímulo álgico no período neonatal. Então, fica aí pra gente se questionar. Puxando esse gancho, Né? aumenta o déficit cognitivo dessa criança, desenvolvimento dela emocional e intelectual. Então, realmente, assim, o neonato, ele tá ávido por dor. O que a gente tem que fazer é evitar ao máximo, porque isso tem comprovadamente, assim, no nível máximo, que tem interferência futura. Muitas consequências. Eu tô passada. Confesso que eu fiquei passada. Não tava esperando essa resposta. Não, com certeza. Nós três, eu falo que nós três, nós temos uma coisa que se chama, a gente quer saber, quer respostas, né? E a gente busca muito conhecimento, nós três aqui, até por isso que a gente resolveu se juntar e montar essa pós. Da mesma forma que eu tenho experiência em algumas coisas e conhecimento em algumas coisas, a Ana em outras e o André em outras, nós temos, a gente se completa, acho que dá para perceber isso. A gente tem uma sintonia muito grande. E justamente a gente se juntou porque, assim, igual eu falei para você, o papel nosso, além de educacional, é social. A gente achou que já estava na hora de bastar isso, entendeu? A gente queria fazer a diferença, socialmente falando. Outro dia eu tava falando com uma amiga minha que é neonatologista. E eu tava falando isso pra ela. E aí, a gente tava conversando sobre essas crianças com Covid, que ficam internadas, e aí isso foi pros neonatos que ficam internados, foi caminhando a conversa pros neonatos que ficam internados muito tempo, sedados muito tempo, e como se faria o desmame dessas medicações. E eles ficam com opioides durante tempos prolongadíssimos. E aí eu fui me empolgando, né? E a gente acaba se empolgando quando fala alguma coisa que gosta. Eu fui me empolgando, e aí eu mandei, ela falou, me manda os artigos aí. Eu mandei, sei lá, 15 artigos pra ela. E ela falou, talvez não precisasse de tanto, Ana. E ela que é neonatologista, falando, meu Deus, eu tô impressionada e eu não entendo por que a gente continua fazendo as mesmas coisas. E eu falei, é uma questão de costume. E quebrar costume, quebrar protocolos muitas vezes institucionalizados por grandes instituições, às vezes, é muito difícil. Mas se ninguém tenta, como é que a gente vai conseguir um dia mudar? Porque hoje em dia, inclusive, assim, eu como anestesista, né, e eu sou anestesista pediátrica, às vezes eu faço alguma coisa e até eu me questiono, eu falo, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô usando essa medicação? E eu vejo que era só um costume. E a gente tem que se questionar tudo disso que a gente está fazendo está correto, ou se a gente está causando, como diz, né, um dos lemas da medicina é primeiro não fazer um malefício. Então, será que a gente está fazendo isso no nosso dia a dia? Fica a dica. Muitos questionamentos. Só tô trazendo questionamentos hoje. Eu acho que até para dar uma leveza um pouco assim pro papo, porque o que a doutora Daniele me falou agora me fez querer trazer um outro assunto para cá. Que eu queria entender como que vocês chegaram nessa área, cada um de vocês, como que vocês chegaram na dor pediátrica? É espaço para contar a história, gente. Então, eu vou começar. Começa. Eu tenho paixão por criança, né? Sempre gostei. E eu fui a primeira anestesia que eu fiz foi em uma criança. Eu era acadêmica de medicina, fui fazer estágio com um grande anestesiologista pediátrico lá de Florianópolis, o Mário José da Conceição, né? Que é uma pessoa assim que eu idolatro e eu tenho uma imensa gratidão. E ele me levou para anestesia e ele me levou para o Joana de Guzmão, que é um hospital pediátrico em Florianópolis. Então aí eu me apaixonei pela anestesia pediátrica. E a minha primeira anestesia, no estágio, foi em queimados. Uma criança queimada, que ia
todo dia no centro cirúrgico para fazer o curativo. E eu vi aquele sofrimento, e eu não me contive, falava assim, mas não tem nada para fazer, tem que ter alguma coisa para fazer. E nós estamos falando isso de coisa de 15 anos atrás, né? Então, assim, imagina, se hoje já tem essa dificuldade, você imagina 15 anos atrás. Então, desde essa época, eu comecei a estudar dor e me apaixonei por dor pediátrica. E daí eu fui para o Canadá e eu conheci a dona Ana. Eu estava no Canadá, em Toronto, né, fazendo meu estágio em anestesia pediátrica. Né, acho que era meu último dia no estágio na anestesia pediátrica, e depois eu ia para dor pediátrica. E daí me chega uma carioca. E o pessoal do serviço já tinha me falado, ó, tá vindo uma outra brasileira pra cá. Né? E daí me chega, eu olhei e falei assim, aquela ali é brasileira, certeza. Eu cheguei nela e falei assim, ó, você que é a carioca que vai vir? E eu já falei, me dá a chave do armário que a gente vai dividir o armário. Folgada, né? E daí a gente virou grandes amigas, tanto que a gente é amiga desde 2013, que isso aconteceu em 2013, né? E daí a Ana ia fazer estágio só na anestesia pediátrica, eu puxei a Ana pra dor pediátrica. Falei, ó, você tem que ir, falei pra ela. Nem que for pra você ir 3 dias, você vai comigo na dor pediátrica, que vai mudar seu mundo. Então, foi daí que surgiu a Ana. O André. Surgiu na vida da Dani assim. Então a história da Ana eu conheci a Dani e comecei a... Não, mas continua. É que eu sou o elo dos três. Ela é o elo. Por isso que eu tô... Depois a gente conta como é que a gente chegou na dor. Vamos lá. E daí eu estava num curso de dor oncológica no Rio de Janeiro. Tá vendo, gente? O Rio une. O Rio une. Fazer o quê? E daí... uma pessoa lá me falou, tem um cara aí que mexe com criança. Eu falei, como tem um cara que mexe com criança? Eu não conheço essa pessoa, eu tenho que ir lá conhecer. Quem que é essa pessoa? Aí falaram, é aquele cara de óculos lá. Eu cheguei pra ele e falei assim, oi, tudo bom? Você faz dor pediátrica? Eu também, vamos conversar? Quer ser meu amigo? Mais ou menos. Foi isso, e a gente começou a falar de criança. Não, vamos fazer uma coisa junto, vamos começar a discutir, não sei o que. Eu falei, tem uma amiga pra te apresentar. Foi. Eu falei assim, você tem que conhecer a Ana Carolina. Nós 3, a gente precisa fazer alguma coisa junto, tem que fazer um artigo, uma pesquisa, qualquer coisa, a gente tem que se juntar e a gente tem que conversar. E daí... Não, e aí saiu uma pós. Aí saiu uma pós, entendeu? A nossa conversa de baixo saiu uma pós, uma empresa também de dor pediátrica. Ai, que legal. Que a gente tem, que daí isso é uma coisa para uma outra conversa, né? E daí surgiu isso e a gente fala assim que nós 3 realmente a gente se completa. É uma coisa incrível. Uma é a cabeça, a razão, o outro é a elegância. A elegância. Glamour. E a outra é inovadora. É verdade, a Dani é a nossa força motriz, assim. Quando a gente acha que ela vem com uma ideia, a Dani vem assim com, né, E 3 dias depois eu consegui, vamos fazer? É isso. Agora vocês falam. Agora eu vejo. Quando eu tava na faculdade, eu queria fazer psiquiatria, na verdade. E aí todo mundo falava assim, não, você vai fazer pediatria. Aí eu falei, mas eu não quero fazer pediatria, não, quero fazer psiquiatria. Eu tenho direito a escolher. E todo mundo sempre falou que eu ia fazer pediatria. Corta a cena, fui fazer anestesia, né? Ou seja, nenhuma coisa nem outra. E aí, durante o meu período da anestesia, quando tinha uma criança, as pessoas falavam assim, você leva muito jeito com criança. Você leva muito jeito para fazer os procedimentos de criança. E eu falava, gente, será? De novo, né? Todo mundo... Será? E quando alguém fala que você tem um jeito para alguma coisa, você acredita. Aí eu acreditei. Hoje em dia, graças a Deus, eu acreditei. E eu comecei a pesquisar. Eu falei assim, será? E comecei. Não, eu vou entrar mais nas crianças. E aí fui fazer o estágio no meu R2, fazer o estágio lá em Toronto. E adorei. E aí, desde então, realmente rodei alguns dias com a Dani na dor lá. E aí, depois eu me apaixonei tanto que no meu R3 eu fiz meu estágio optativo também. E fiz dor, né? E aí tirei o título de dor. Mas aquilo da criança ficou na cabeça. Eu falei, não, eu quero fazer mais um ano, porque eu não estou satisfeita. E fui fazer o Fellow no Pequeno Príncipe, em Curitiba. Fiquei 1 ano fazendo anestesia pediátrica lá. E já tinha o título de dor, que eu tinha tirado antes. E falei, por que não unir o útil ao agradável? E comecei a analisar a dor nas crianças. E foi um mundo que se abriu. Eu lembrava da época de Toronto. E falava, gente, mas por que lá eles faziam e aqui eu não consigo? O que está acontecendo? Não estou entendendo. Como no Brasil é muito difícil estudar dor pediátrica, né? Então eu acabei indo para fora algumas vezes.
E comecei num hospital que eu trabalho, que é só pediátrico. Eu dei segmento a um ambulatório que não tinha tanto movimento assim. E comecei a estudar. E cada vez fui ficando mais apaixonada e procurando em outros lugares informações. E até o dia que eu virei e falei, eu não quero mais fazer adulto. E eu quero fazer só dor pediátrica mesmo. E aí eu me encontrei. E essa oportunidade da pós aqui é uma oportunidade que a gente não teve, né? A gente tem que ir para fora e ler muito, estudar muito, e perguntar muito, e ver muito, para aprender meio que autodidata. E agora a gente tem aí essa oportunidade aqui mesmo no Brasil. Bom, eu na residência de anestesia também tinha muita anestesia pediátrica, eu gostava bastante. E eu até pensei, né, em fazer o fellow no Pequeno Príncipe, só que no meu último ano teve uma necessidade de estudar mais a fundo por uma paciente específica, e eu entrei em contato com o chefe da residência da Unesp de dor. E ele me respondeu na mesma hora, assim, gente, que pessoa acessível e tal. E ele, não, por que você não vem aqui fazer o estágio, né? E aí eu fiz um estágio no R3. Aí ele, não, por que você não vem fazer o R4? Aí eu, tá, mas eu quero fazer anestesia pediátrica. Ele, não, faz aqui, vem cá. E aí fiz a prova, passei. E aí comecei, né, a fazer residência lá, só que na residência ninguém falou que a gente ia ter adultos e crianças. E eu tive que estudar na marra, e a gente foi enviado para alguns cursos de comunicação, inclusive, com adultos, com crianças, comunicações de más notícias, e um masterclass nos estágios na USP, né, que deram mais base para a gente tratar melhor essa população. E aí, acabei em Brasília, e um dos hospitais que eu fui para trabalhar foi o Hospital da Criança, que falou, não, vamos fazer um serviço de dor pediátrico, como assim? Um hospital oncológico, também com doentes falciformes, não tinha um especialista em dor. E aí a gente abriu lá, já faz 4 anos esse serviço, e foi assim que eu me apaixonei, né, pela dor pediátrica. Hoje é sem dúvida o meu trabalho, o que me dá mais satisfação. Ai, gente, muito, muito legal, é muito inspirador, né? E como a gente estava falando, essa pós é uma oportunidade para a pessoa já entrar no meio direto, né? Não existe outra como essa, não é? Não. Na verdade, é a primeira pós da América Latina de dor pediátrica com intervenção em dor. Então, dor pediátrica é a primeira da América Latina. Então, a gente não está inovando só no Brasil, mas na América Latina. Dor e intervenção em dor pediátrica é a primeira. Legal. Bom, eu enganei todo mundo que estava ouvindo esse episódio no começo. Falei que a gente ia falar de dor em diferentes idades. E agora, para descobrir sobre isso, só indo fazer a pós mesmo. Porque o nosso tempo aqui já acabou. Então, foi muito rápido, Natália. Ai, foi muito rápido, né? Não, mas aqui eu acho que tinha tanto assunto que, sei lá, a gente ia ter que gravar umas 10 partes, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer vocês três pela presença. Muito obrigada mesmo pelo tempo. E é isso aí. Agora, se você ficou interessado, eu vou colocar o link em todos os episódios. E se você não assistiu os outros 2 episódios sobre dor, vai lá, assiste, escuta, dependendo se você está no YouTube ou no Spotify. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Obrigada. Obrigado.